Olá, bruxos e bruxas do arco-íris. Vocês que já fizeram o módulo 1, já estão iniciados, alguns que fizeram o 2. O módulo 1, você passa pelo reconhecimento de de pertencer ao grupo das bruxas do arco-íris. No módulo 2, você recebe um símbolo, que é uma marca que fica na nossa alma. E nós desenhamos ela por fora, mas na realidade ela está dentro e faz parte da nossa essência. No terceiro módulo, você passou para reconhecimento da guarda que te guarda, que é uma delas, tá? Que são os dragões. Então, se você fez os 3, ótimo. Se você fez só um, já está pronto para este trabalho. Na realidade, as bruxas têm que buscar muito conhecimento. E esse conhecimento é de infinita vertentes, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós utilizamos as 6, 7 linhagens que nós trabalhamos. Dentro desses conhecimentos, algumas coisas eu demoro a ter uma compreensão de acordo com as informações que elas me passam. Esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora, na realidade, foi um conhecimento passado para mim o ano passado. E eu via uma certa pressa para que isso fosse lançado. E hoje eu entendo que essa pressa é de acordo com a situação que a gente está passando agora. Com essas circunstâncias que nós estamos passando agora, que na realidade a gente já devia estar pronto para aplicar tudo isso. Esses ensinamentos aqui, eu vou passar o significado de alguns símbolos que vocês vão ter que aprofundar, e eu vou falar de todos eles, independente do que cada um de vocês sabe, porque todos nós do grupo temos que saber as mesmas informações. E eu gostaria que vocês, se pesquisassem outras coisas mais e tivessem outras dúvidas também, que vocês postassem para mim, para a gente trocar ideia, porque eu quero que tudo fique muito esclarecido. Muito claro para vocês, porque é muito importante que vocês tenham afinidade e um profundo conhecimento a respeito de cada símbolo desse daqui, porque todos esses que eu vou passar, que é apenas um começo, é um caminho que nós vamos demorar um pouquinho, apesar da gente que já devia estar praticando tudo isso, que na realidade é uma mesa radiônica das bruxas do arco-íris. Você fala, Adriana, que coisa louca. A princípio, quando começaram a me passar a informação, eu falei, gente, o que é isso? Tem uma gama de conhecimento gigantesca, com gráficos de radiestesia, com símbolos, com formas, com cores, e nós vamos estudar cada uma delas, porque nós vamos ficar muito craque nisso daqui, e nós vamos fazer um trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza, com todos esses ensinamentos. Um dos símbolos que vai na nossa Yoshua, né, postando aí para vocês, é um gráfico de radiestesia. Na realidade é o nome místico e cabalístico de Jesus, que ele vem dentro de uma forma de um losango. Esse losango, gente, é uma composição de 2 triângulos. Os 2 triângulos, o triângulo para cima, que significa o espírito, e o triângulo para baixo, que significa matéria. E dentro dele está escrito o nome místico e cabalístico de Jesus, em hebraico. A primeira letrinha, que é o Yod, simboliza a mão de Deus sobre o quê? Sobre tudo, sobre todos, sobre o que você quiser aplicar naquele momento. No ato da criação do mundo também. As transformações, a eternidade, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, que tem tudo a ver com os nossos ensinamentos, faz parte desse ensinamento do Yoshua. O equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre o frio e o calor, entre a luz e as trevas. E esse nome também pode ser lido como YHWH, Yod He Vod He. Existem algumas maneiras, depende, mas em média é essa pronúncia que a gente tem, Yod He Vod He. É um tetragrama em grego clássico para representar o nome sagrado de Deus. Existem outras formas também de ser falado. Os livros da Torá e do resto da Bíblia hebraica contêm a palavra hebraica escrita nesse que vocês estão vendo aí agora. O Re, que é a outra letra, simboliza o sopro de Deus que dá vida ao homem, a elevação da alma, o poder espiritual,
o domínio do espírito sobre a matéria, o despertar de consciência, a perfeição da justiça divina. O vol simboliza o laço que une o indivíduo à essência divina, a percepção de sua ligação com Deus, seu elo, o amor, a confiança, o livre-arbítrio, a prudência, a sabedoria, o triunfo da virtude sobre o vício da verdade, sobre a matéria. E essa letrinha no meio, ela se chama Shin. Simboliza o arco de um guerreiro que lança sua flecha, ação, impulso, energia, disposição, coragem, caráter. Também a capacidade de renunciar a desejos egoístas para beneficiar a humanidade. E na radiestesia, este gráfico, ele pode ser colocado na porta de entrada de uma casa, num quarto, em pé na parede. Ele pode ser colocado em cima da cama, na cabeceira, para mentalização, colocar objetivos. Aí pode definir palavras precisas que você queira colocar e trabalhar dentro desse gráfico. Os objetivos podem ser para a cura física, equilíbrio, isso é o que importa dentro da nossa placa radiônica. Por isso que este gráfico está lá. Equilíbrio, cura física, psíquica, espiritual, harmonia na vida em geral, raciocínio claro, expulsar as vibrações negativas ou maléficas, um desenvolvimento espiritual, proteger contra visitantes noturnos, porque enquanto você dorme, o seu espírito vai passear, vai andar, vai fazer alguma coisa, algum aprendizado e às vezes se perde no meio do caminho. E também ajudar contra a dependência química, mas aí nós vamos, depois de toda a explicação desses símbolos, nós vamos aprofundar como vai ser utilizado cada um deles. O outro símbolo que tem lá é o gráfico, na realidade, é o desenho do labirinto de Chartres. Esse símbolo que vocês estão vendo na tela. A Catedral de Chartres foi construída no século XIII no interior da França, aliando a sabedoria mística, precisão, arquitetura dedicada à Mãe de Deus. E este labirinto é uma réplica do labirinto circular localizado na entrada da catedral, considerado um ponto que potencializa a energia da Terra. Gente, existiam muitos labirintos em muitas culturas, também nas pirâmides do Egito, na ilha de Creta. Um faraó, uma vez, construiu um palácio com 3.000 salas. E aí começaram a chamar esse lugar de labirinto. E este já não existe mais, já sumiu, né, do nosso planeta. Tudo vai acabando de acordo com as transformações que vão passando na história, né? E essa lenda toda, gente, inspirou o arquiteto a construir a prisão do Minotauro. Uma lenda que deixou marcas na história. No cristianismo, o labirinto adquiriu monumental dimensão simbólica, religiosa e moral também. Tem todo um estudo em cima do labirinto, porque falar o labirinto você se perde. Não, o labirinto tem um caminho para ir e um caminho para voltar. Ele tem um caminho que você segue. E o primeiro labirinto no chão foi na Basílica, igreja de São Reparato, hoje está em ruínas, ainda existe isso. Não era para ser percorrido a pé, olha que interessante. Esse labirinto foi feito para olhar, com o olhar. Com o olhar você tinha que seguir a trajetória. E nele, no meio do mosaico dele lá, existiam letras que você tinha que encontrar uma frase. Sancta Mater Ecclesia, Santa Mãe Igreja. E depois disso, muitos outros labirintos foram construídos nas grandes catedrais francesas. Na França tem milhões de labirintos, muitos e muitos. E atingiu, na realidade, a plenitude, porque fizeram trabalhos monumentais. E esse labirinto de Chartres foi construído por volta de 1200, com 13 metros de diâmetro, associa a espiritualidade à perfeição de ordem do universo. No centro dele tinha uma enorme placa de cobre, pedras negras que foram construídas para fazer a trajetória do percurso demarcado que a pessoa tem que andar, porque este é para ser andado e está lá dentro da igreja, da catedral. E essa placa foi arrancada com o tempo com pretexto de fundir canhões. Você vê que tudo na história existe um rendezvous em algum período. Imagina que tiraram um grande propósito para fazer um outro que era completamente inverso daquilo que foi colocado ali, né?
O raio de sol, gente, atravessa o vitral central da fachada dessa catedral e projeta a imagem da Nossa Senhora sobre o centro desse labirinto, no cobre, e projeta ali a imagem da Nossa Senhora. O centro é chamado de Paraíso, ou Jerusalém, que dizem que é o trajeto que a pessoa tinha que fazer em direção a Jerusalém. Quem inicia esse percurso caminha 11 anéis simbólicos para ser percorrido pelo pecador. Então, assim, a gente nasce pecador e vai ser pecador a longa data, né? Então, você tem que percorrer para se melhorar, para se tratar, para ser melhor. E esse número 11, segundo Santo Agostinho, diz ser a transgressão à lei. Portanto, ao chegar ao centro, nosso Senhor Jesus Cristo dá aos que perseveram no labirinto da vida, não é no labirinto do caminho, impedindo que vocês caiam em armadilhas, e a mãe amparará aquele que chegar ao seu filho. Ou seja, quem faz o caminho chega ao paraíso. E as pétalas dentro e fora dele estabelecem o sagrado do profano. Muitos labirintos foram destruídos no período do iluminismo, do anticatolicismo, nas guerras, nas conquistas, né? O labirinto de Chartres e o labirinto de Amiens são considerados gráficos de radiestesia. São ondas de forma, mas Chartres chama a atenção por inúmeros casos de cura perante a sua forma. Podendo atuar sobre formas de vida, ele emite ondas de paz, nos colocando com fontes do universo, de equilíbrio, de paz, conexão com altas vibrações, colocando fotos ou testemunhos em seu centro, posicionando norte e sul, que aí a gente tem que ter um conhecimento da radiestesia. Emite impulso eletromagnético, podendo também fluidificar, magnetizar água, mais ou menos em 12 minutos faz uma magnetização da sua água que você vai beber. Altera as ondas magnéticas de pessoas em desequilíbrio. Medindo o tempo do tratamento, você faz um atendimento completo. Faça o teste. Pode colocar na cabeceira da cama, no quarto. Agora, tem alguns fatos interessantes a respeito também. No livro Walking a Sacred Path, diz ter uma estrela invisível no centro, com 13 pontas, e uma no centro também. O número 13 é usado na construção como proporção áurea nas catedrais de Chartres. Nas catedrais da Europa em geral, tem um padrão de construção. E se vocês virem um pouquinho da história, vocês vão ver que grande parte dessas catedrais foram construídas através de informações dos templários, são consideradas altamente alquimistas. Na realidade, são conhecimentos que abrangeram do mundo todo e aplicaram de uma forma secreta e sagrada dentro dessas construções. Bom, esse 13 também simboliza Jesus como o 13º, quando junto com os 12 apóstolos e o ano solar também, que é uma coisa que nós vamos estudar ainda. Quem caminha, volta-se ao centro 13 vezes. Gente, não é à toa que existem essas coincidências, que existem essas informações. O livro também, o processo arte-terapêutico, o labirinto de Chartres e o mito de Hécate. Esse livro, a pessoa fez uma conjunção entre esse ensinamento do labirinto e o ensinamento de Hécate, que faz parte de bruxaria. Na realidade, é considerada uma deusa, né? É que também é uma deusa dentro das bruxas também. Eles fizeram um estágio com mulheres de 65 a 75 anos de idade e perceberam a plena atividade na busca de novos caminhos nessa faixa etária. Fizeram meditação no labirinto, no arquétipo da deusa Hécate, com a escolha das cartas do tarô, do oráculo das deusas, com a aceitação da anciã que fizeram desenhos depois. A deusa anciã, que é uma da trindade, que é a jovem, a mãe e a anciã, se faz presente na aceitação de que não necessitam correr tanto e sim aproveitar mais o momento. E na radiestesia, porque tudo, eu dou uma pauta sobre cada coisa. Na radiestesia, ela atua, esse gráfico do labirinto de Chartres, como um emissor de ondas de cura.
limpar as vibrações indesejadas. Você pode colocar água também. Você pode emanar para a frequência da forma pensamento, trabalhar a forma pensamento da pessoa. Você pode trabalhar proteção do físico contra ondas mentais negativas, causando um maior equilíbrio nas pessoas. Você pode trabalhar estados emocionais que geram muito sofrimento, usando formas geométricas que mudam nosso estado de espírito. Um gráfico tem pulsos, impulsos e radiações através da sua construção, da sua formação. E ainda mais este, que é considerado um ponto magnético da Terra, que é considerado toda uma estrutura que já vem vibrando em algum lugar do mundo, do universo, a respeito de todos esses conhecimentos. E modificam aquilo que passa por ele, através da meditação, através da composição. Então, estes dois, a princípio, são dois gráficos para você aprofundar os estudos. Vamos tirar as nossas dúvidas e os esclarecimentos serão feitos através do Zap, para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito deles, porque eles vão fazer parte e nós vamos utilizar de uma forma muito potencial dentro da nossa mesa radiônica. Um beijo para você e aprofunda nos estudos, que eu tenho certeza que nós vamos ficar ótimo nisto.